Esse mês de maio eu vou estar falando um pouco sobre paternidade e sobre família. São temas que eu entendo que a gente precisa muito nesses dias, para nós como pessoas e para nós como família, mas também como família da fé, né? Vocês estão comigo aqui? Estou sozinho não, né? Isso, reage aí, por favor. João 14, 16, quem conhece esse texto? 16 não, 6, né? João 14, 6. É um texto clássico, uma fala de Jesus. Jesus está ali próximo ao seu período de cumprir o seu propósito, crucificação e ressurreição. E ele chega para os discípulos e ele fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele começa a falar sobre a paternidade de Deus. E aí no versículo 6 ele fala o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ok? Você perceba, se você for olhar o ministério terreno de Jesus, nos dias mesmos de Jesus, ou poucos dias antes, outros homens se dizendo o Messias já tinham aparecido. Outras pessoas pregando sobre outros deuses já existiam. Mas ninguém nunca tinha surgido se dizendo filho de Deus e apresentando Deus como Pai. Tanto é que se você for estudar e pesquisar o ministério de Jesus, os líderes religiosos, o sistema da religiosidade no período de Jesus, decide matar Jesus, não quando ele fala de Deus como Pai, mas quando ele fala de Deus como mais um Deus, mas quando ele fala de Deus como Pai. Vou repetir, acho que eu errei no começo. O sistema não se incomodou quando ele falou sobre princípios e sobre Deus, mas quando ele começou a se apresentar como filho e Deus como Pai, foi que os líderes religiosos decidiram matar Jesus. Por quê? Porque deuses já existem muitos, irmãos. Se você for na Índia, só na Índia são milhões de deuses que eles adoram. Eles adoram a vaca, eles adoram o rato, eles adoram o sapo, eles adoram isso, eles adoram aquilo. Mas se você chegar na Índia falando de mais um Deus, irmão, não vai fazer nenhuma diferença. Estão comigo, né? Agora Jesus, eu tinha uma camisa que dizia assim, e era legal que onde eu ia as pessoas olhavam e paravam e falavam: legal essa sua camisa. Era uma camisa azul com as letras bem grandes assim, bem em letras maiúsculas e em caps lock assim, bem de impacto, fonte impacto. Dizia assim: muitos te levam a um Deus, mas somente Jesus te leva a um Pai. Muitos nos levam a um Deus, irmão, mas só Jesus nos leva ao Pai. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não para uma nova sinagoga, mas para o Pai. Pensa comigo, cara. Jesus tinha, seu primeiro milagre foi transformar água em vinho, em Caná da Galileia, ali nas bodas, né, num caso, festa de casamento. Jesus, ele transforma a água em vinho. Jesus, ele abre vista dos cegos, cura pessoas cegas. Jesus faz surdos ouvirem. Jesus cura, purifica leprosos. Jesus ressuscita um cara, amigo dele, que estava morto há 4 dias, que o corpo já fedia, como as próprias irmãs falaram, Marta e Maria. Já fede, mestre. E Jesus chama ele para fora do sepulcro. Jesus anda sobre as águas. Jesus multiplica pães e peixes. No final do Evangelho de João vai falar lá no capítulo 21, que Jesus fez tantos sinais, prodígios, maravilhas, tantas obras que se juntassem todos os livros do mundo não caberiam para escrever tudo o que ele fez. Será que ele fez muita coisa? Será que ele era poderoso? Agora imagina se Jesus vem e fala: beleza, mano, vou abrir uma sinagoga aqui. Vou ser concorrente da sinagoga dos caras. Será que a sinagoga dele ia bombar? Sim ou não?
estou tentando construir aqui uma coisa para a gente chegar onde eu quero. Será que a sinagoga de Jesus ia, meu Deus, o cara que multiplica pães e peixes, eu vou congregar lá? O cara que, quando acaba o vinho, ele transforma a água em vinho, então a festa nunca vai acabar, eu vou congregar lá. O cara que cura todo tipo de doença e enfermidade, então eu vou congregar lá, porque eu vou ser curado. Se um dia eu ficar doente, vou congregar lá. Só que Jesus, irmãos, ele não veio criar uma nova sinagoga e nem uma nova religião. Posso pregar a Bíblia para vocês? Quem criou o sistema religioso foi o homem, não foi Jesus. Quem criou esse formato aqui, irmão, de um auditório, com luzes, paredes pretas, cadeiras enfileiradas, um vendo a nuca do outro, sem saber o nome, sem saber quem é, de onde vem, para onde vai, por que está aqui. Cara, isso aí não foi Jesus que fez não, mano. Mas não estou dizendo que é pecado e que é errado, tá bom? Eu só estou dizendo que isso aqui não é igreja. Isso pode ser o ajuntamento de pessoas que entendem que fazem parte de uma igreja. Mas pode ser um auditório qualquer. Sim ou não? Eu vim do culto de 10h30, irmãos, sem dormir. Eu estava dando aula no Carisma lá em Bridgeport, em Connecticut. Alguém conhece lá? Dei aula sexta-feira, acordei sexta-feira 4 da manhã, viajei o dia inteiro, dei aula até 11 da noite. Dormi, acordei cedo, dei aula até 1h30 da tarde. Almocei, fui para o aeroporto 4 horas. Peguei um voo de Bridgeport para Atlanta. Chegou em Atlanta, o aeroporto fechado, desviou o avião para Nashville, em Tennessee. Pousamos em Tennessee, ficamos esperando o aeroporto de Atlanta abrir. Voltamos para Atlanta, o voo que era 8h55 foi para 10, foi para 11, foi para 12h41. Cancelaram o meu voo. Fiquei a noite toda sentadinho ou andando no aeroporto de Atlanta, até aparecer um outro voo, 7h30 da manhã. Chego em Jacksonville, 9h54 da manhã, corro em casa no Uber, tomo um banho, venho para o culto das 10h30, estou aqui pregando para você. Se você não reagir, eu vou jogar meu tênis em você. Não é possível que vocês estão no culto de 6h30 da noite, vocês estão mais calados que o povo de 10h30 da manhã. E eu não tomei nenhum Monster ainda. É porque a gente ama o que a gente faz. Quando você ama o que você faz, você não trabalha, você desfruta. Você cumpre propósito e não preenche um schedule. Jesus, ele fala, cara, eu vim levar vocês para o Pai. Deuses a religião mostra. Mas o Pai só tem uma forma de se achegar a Ele. Agora, a minha pergunta é, meus irmãos, será que nós servimos a Deus ou nós servimos a um Pai? Porque o judeu, naqueles dias de Jesus, eles tinham 613 mandamentos para cumprir. Eles estavam debaixo da lei, você sabia disso? Deus deu 10, eles criaram mais 603, somando 613. Quem é que consegue cumprir um negócio desse, irmão? E a Bíblia também diz que a lei só veio não para salvar, não para santificar, mas para evidenciar o pecado e a necessidade de um salvador na vida do ser humano. Ou seja, o sistema religioso não salva ninguém. Paulo fala no livro de Efésios, a salvação não é por obras, mas pela fé, é pela graça, irmãos, que nós somos justificados em Cristo Jesus. Não há nada que você vá fazer ou tenha feito, não que você consiga ser um merecedor ou alcance a sua salvação. É pura e exclusivamente pela obra do Filho unigênito do Pai, que veio para nos tornar filhos e se transformar em um primogênito entre muitos irmãos. A questão é que a gente não se vê como irmãos, porque nós não sabemos que somos filhos do mesmo Pai. Então a gente tem problema de crise de identidade, a gente tem problema, irmãos, de crise vocacional, a gente não olha para o outro como irmão, a gente considera até, não é brasileiro também, a gente fala, oi, tudo bem? Não, mas a gente não considera família. Até porque nós vemos uma geração onde muitas pessoas vivem numa família que não é tão funcional assim. Aí você vem e diz que a igreja é uma família, a pessoa já fica com o pé meio atrás, irmão. Não, esse negócio de família, eu não quero ninguém se metendo na minha vida, cara. Conversa é essa?
Só que se eu falar para você que a igreja é uma família, o plano de Deus, irmão, não foi criar uma nova sinagoga, porque senão Jesus tinha feito. E tinha dado certo. Se fosse o plano de Deus, mas não foi. O plano de Deus foi estabelecer uma família. Eu quero que você acompanhe comigo, se você tiver com a Bíblia aí, abre no seu celular. Eu vou ler aqui para você Gálatas capítulo 3. E alguns versículos do capítulo 4. Gálatas capítulo 3. Diz assim. Preste atenção, só me escuta, tá? Gálatas capítulo 3 diz assim: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela presos, encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, pega essa palavra aí, pequenininha, aio, que significa tutor, supervisor, um guia, um mentor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós somos o quê? Somos o quê, irmão? Filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Por quê? Todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Não há, de Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Digo, pois, que, presta atenção agora, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob, ou seja, abaixo de tutores, curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, ou seja, imaturos, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, debaixo da lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Meu Deus. O que Paulo está escrevendo para aquela igreja da Galácia? Paulo está falando de uma linguagem entre pais e filhos. Mas Paulo diz que um filho, quando ele é imaturo, ele em nada se difere de um escravo. Um filho, quando é imaturo, ele em nada diferencia o comportamento dele, a vida dele, com alguém que é escravo. E naqueles dias, os homens livres da civilização daquele tempo, eles tinham escravos. E eles pegavam esses escravos como aios, que é o pai da gogos, daí a palavra pedagogo, daí vem a ideia do professor, né, do mestre. Mas eles pegavam escravos e botavam para cuidar de crianças pequenas que se comportavam como escravos. Porque eles eram filhos, eram herdeiros de tudo, mas não tinham a revelação e a maturidade. Tem alguém comigo aqui ainda? O que o sistema religioso faz? Coloca escravo cuidando de escravo. Pessoas que só cuidam das outras porque são pagas e obrigadas a fazer. Mas elas não conseguem trazer para aquela pessoa uma revelação, um entendimento de que ela é filha e ela é livre. Por quê? Porque você só dá o que você tem. Como é que um escravo vai ensinar alguém a ser livre se ele não é livre? Fala para mim. Como alguém que é escravo vai ensinar a pessoa a ser livre se ela não é livre? Eu só dou o que eu recebo.
E muitas vezes, irmãos, nós vivemos uma realidade dentro das igrejas, onde são escravos liderando escravos. E parecido com os judeus, a gente quer colocar não 613, mas talvez mais regras. Não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo, não veste isso, não veste aquilo, não usa isso, não usa aquilo. É saia, é calça, é short, é tatuagem, não pode, é barba, não pode, é brinco, é piercing, é pintar cabelo, é cortar o cabelo no sovaco. Ei, pode, não pode, televisão. Ei, é regra demais. E eu aprendi com um cara que foi meu pai espiritual, Luiz Hermínio. Ele dizia assim: onde as regras são fortes, os relacionamentos são fracos. Vou falar de novo, para você pegar. Onde as regras são muito fortes, é porque os relacionamentos são muito fracos. É mais fácil você encher de regras e dizer não pode, está proibido. Por quê? Por que não? Do que você criar um relacionamento. A igreja não foi feita para ser um lugar de escravos liderando escravos, cara. O texto está dizendo que nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Porque o Espírito do Filho, Ele fez habitar em nós, e hoje nós somos adotados. Adotado, pastor, está amarrado esse sinal de adoção aí, cara. Não. Eu posso ser até filho, mas adotado não. Não? Eu posso pregar? Eu vou pregar. Quem sabe um pouquinho da minha história e da Jana, sabe que nós liderávamos no Brasil um movimento chamado Brasil Sem Órfãos. Nós tínhamos 9 anos de casados, no ano de 2010, e ainda não tínhamos filhos. Com 2 anos de casados, nós liberamos para ter filhos. Eu no seminário teológico, já trabalhava na igreja, de manhã e de tarde, estudava à noite. Janinha fazendo curso preparatório para passar no teste de aptidão, para fazer o vestibular para música, para a Universidade Estadual do Ceará. E aí nada de engravidar. Eu não sou infértil. Jana não é infértil. E aí, a gravidez não vinha, e a gente orando com alguns irmãos, subindo um monte para orar. Quem já subiu um monte para orar? Chega as irmãs, os vasos. Quem sabe o que é vaso? Alguém sabe o que é vaso aí? Não? Tem vaso em Jacksonville, irmão? Cadê? Vai se desembocar esses vasos. Hã? Tem vaso aqui na igreja? Oh, Jesus, vem e bota a mão na minha cabeça no final. Eu vou ligar o REC e você profetiza. É maravilhoso, é ou não é? Manifestação dos dons do Espírito Santo. Por quê? Porque eles incendeiam o nosso coração, cara. A manifestação do poder do Espírito Santo é necessária para o crente, mas também para o ímpio ver que Deus tem poder. Palavra de conhecimento, oração em línguas, interpretação. Meu irmão, eu creio tudo isso aí, irmão. Subir um monte é maravilhoso, irmão. É bala trocada no monte, sabe como é que é? Um profetiza daqui, outro profetiza de lá. Se você não cai, você se joga. E é aquela coisa gloriosa, irmão. Mas o Espírito Santo não é só o Espírito da profecia, e nem só o Espírito do poder, e nem do fogo. Ele é o Espírito da adoção. E você precisa conhecer essa façanha do Espírito Santo. Ele é o agente de Deus para nos transformar de escravos em filhos adotados. E a gente não tinha filhos, e as pessoas chegavam para a Jana, aí botavam a mão no ventre dela. Eis que te digo, varoa, Deus está abrindo a tua madre, e você vai ser mãe de nações. Uau! Na primeira vez você fica arrepiado. Você fica, eu creio, Jesus. Eu acredito. Aí vem outra pessoa na outra vez, em outra roda de oração, põe a mão na barriga dela e fala de novo, Deus está ouvindo o teu clamor, Deus vai tirar filhos, mulher. E assim vai, os anos vão passando, irmão. Você vai praticando e nada de fazer gol. Entendeu? E aí as profecias, ao invés de te gerarem alegria, elas já começam a trazer peso para você. Por quê? Porque Deus não é um Deus que profetiza e um Deus que fala, e é ruim ouvir a voz de Deus. Não, nós é que somos ansiosos em querer receber no nosso tempo. Aí a gente se angustia.
9 anos se passaram, irmãos. Não foram 9 dias, 9 semanas, nem 9 meses. Foram 9 anos. Eu já não aguentava mais ir para aniversário de criança, irmão, porque vida de pastor é muito social. Você vai para a festa de um, vai para a festa de manhã, você faz um enterro, à noite você faz um casamento. A gente é quase bipolar, irmão. Uma coisa de louco. 9 anos, cara. Eu falava para a Jana, não me chama mais para aniversário de criança, amor, você vai lá. Por quê? Porque eu não aguento mais ver as crianças tendo pai e os pais brincando com seus filhos, e eu passar a noite toda comendo coxinha e brigadeiro. Eu quero ter os meus filhos. Eu quero construir memórias e lembranças que eu não tive. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 6 anos de idade. Eu ouvi meu pai falar para mim que eu tenho lembrança, que me ama, quando eu tinha 15 anos de idade. E foi a frase que eu me converti. Eu não me converti por uma pregação, por um culto extraordinário, avivado. Eu me converti no encontro de jovens. Quando desce no telão, meu pai e minha mãe, meu pai fala uma frase só: filho, eu te amo. Ali Deus me pegou por dentro, eu comecei a chorar. Quando eu vi, no final daquele domingo, já começou a tarde, já era noite. Eu não sei quem pregou, que música que cantou, só sei que eu estava lá na frente entregando minha vida para Jesus. Por uma frase: filho, eu te amo, que saiu da boca do meu pai. Hoje eu olho para trás, irmão, 44 anos vou fazer esse ano, eu entendo o mistério de Deus sobre orfandade e paternidade na minha vida. E por isso eu vou pregar para vocês esse mês todinho, vocês vão ter que me engolir. Eu era um órfão de pai vivo. Não me sentia amado, me sentia órfão, tinha tudo, irmão. Estudava nas melhores escolas, viajava para o exterior nas férias, tinha os melhores videogames, tinha os melhores brinquedos, todos os lançamentos, as melhores roupas, os melhores tênis, mas me sentia um órfão. Um rebelde, que quando meu pai quis voltar para minha mãe depois de 5 anos de divórcio, eu falei: mãe, por que a senhora quer voltar com esse cara? Eu odeio esse cara, separa desse cara. E esse cara foi o cara que Deus usou para Deus me pegar, com uma simples frase: filho, eu te amo. Então o meu coração queimava por viver algo que eu não tinha lembrança: ser pai. Nunca tinha soltado pipa com ninguém, irmão. Soltei pipa a primeira vez na minha vida com os meus filhos. Não tinha lembrança do meu pai brincando de futebol de botão. Alguém sabe o que é futebol de botão aqui? Comigo. Não tenho lembrança. Eu sou da praia, irmão. Jogar futebol de areia lá em Fortaleza, na minha terra, não tenho lembrança. Jogar de bila. Bolinha de gude. É gude que fala, vocês falam? Chama bila. Bila de vidro, bila de aço. Você pega aquelas bilas de aço, destrói a bila de vidro dos outros. Não tenho lembranças. 9 anos casado. Eu não aguentava mais, cara. Janinha não sabia, chorava escondido. Não podia ver uma mulher grávida, não podia ver uma mulher com a criança no colo. Ela chorava. Um dia eu estava dentro de um carro com os pastores da igreja que eu pastoreava. Eu não aguentei mais, eu comecei a chorar com os caras dentro do carro. Eles falaram: o que foi, pastor? Eu falei: cara, eu não aguento mais, eu quero ser pai. Eu tenho 9 anos de casado. Um deles, o meu pastor auxiliar, ele tinha 3 meninas. E eles tinham acabado de adotar um menininho. E eu não sabia. A esposa dele já estava conversando com a Jana. Fala assim: Jana, meu coração era tão duro para a adoção. Meu coração era tão preconceituoso. Mas Deus mudou o meu coração. O que você acha de eu e você orarmos pelo Davi? Deus pode mudar o coração dele. Porque eu era pastor, meu, mas eu era um pastor desviado e não sabia. Porque eu falava sobre amor, cantava sobre amor, pregava o evangelho do amor, batizava em nome do amor, mas as pessoas vinham para mim e falavam: pastor, vou botar uma criança na sua porta. E eu falava: não tem problema, eu pego da minha e levo para a sua. Eu falei muitas vezes, com cara de pastor, com educação e um sorriso no rosto, mas o coração completamente fechado e preconceituoso com o tema adoção. Porque na nossa cabeça, irmãos, a adoção é o quê? É problema. Primeiro que ninguém fala de adoção na sociedade. Você já foi para alguma festa? Você já saiu daqui, sentou ali no Sérgio, por exemplo? Fala: e aí, irmão? Tudo bom? Tudo bem. Vamos comer um açaí? Você vai pedir o quê? Não sei, eu vou pedir aqui um sanduíche. Vamos conversar sobre alguma coisa? Vamos. Você sabe quantos órfãos tem em Jacksonville? Já ouviu alguém fazer isso, irmão? Se você conhece alguém que faz isso aí, por favor, fala para mim, pra você saber quem é. Não é comum, você está numa festa de casamento, numa festa de aniversário, numa roda entre amigos, a pessoa fala: ei, rapaz, tem alguma pessoa que foi adotada da sua família? Não, quem faz assim, ó: eu
Mas tu não fala para ninguém. Sabe por quê? Porque as pessoas que tiveram más experiências com a adoção, elas falam para as outras que a adoção é uma coisa terrível. É o patinho feio da família, é o problemático. Crentes que chegaram para mim, sabendo depois já, que a Cléo já tinha lá para os teus 3, 4 anos, 5, 6, num retiro de pastores. Chegaram para mim, na minha cara, uma pastora carinhosa, miserável, olhou no meu olho e falou assim: pastor, eu falei: pois não, eu não acredito que a adoção é de Deus. Aí eu respirei de 1 até 1000, mano. Num retiro de pastores e líderes. Respirei de 1 até 1000. Aí eu falei: por quê? Ela falou: porque se Deus quiser me dar alguma coisa, Ele vai me dar do meu ventre. Outra vez um amigo meu, pastor, chegou para mim no gabinete dele, me chamou na igreja, no gabinete dele, ele sentado ali, eu aqui, ele fez uma afirmação só para eu assinar embaixo, concordando. Ele disse assim: fala para mim a verdade, Davi. O teu amor pela Jana é diferente, né? Pelo amor pelo Rafael. Pela Cléo, perdão. O teu amor pela Cléo é diferente, né? Do que pelo do Rafael. Ele queria só que eu assinasse embaixo, irmão, na afirmação dele. Outra pessoa chegava para nós e falava assim: isso aqui, irmãos, escrevi 2 livros sobre isso já. Só sobre mitos e preconceitos e tabus sobre o tema adoção. Outras pessoas chegavam para mim e falavam assim: que bom que você adotou, porque agora Deus deu de vocês, né? Aí eu fico pensando assim: e a Cléo é de quem? E com Deus é assim? Moeda de troca? Você faz uma coisa para Ele fazer outra para você? Você deve estar pensando: pastor, o que essa conversa toda tem a ver comigo? Aguenta aí, mano, que eu vou já dar uma facada em você. Estou preparando o terreno. Tá bom? Respira. E o entendimento de adoção é uma coisa ruim para as pessoas. As pessoas falam assim: como é que eu vou adotar? Eu vou trazer maldição para minha casa? Eu não sei de onde vem. Eu não sei qual o histórico da família. E eu vou trazer maldição para minha casa? Aí a minha pergunta é: a sua família é tão bendita, né? Não tem problema nenhum. É tão sarado sua história, todos os seus antepassados. Não teve um problema. Deus até errou quando Ele escreveu que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. Porque a tua família é tão boa que você já estava lá na luz, né? Tem um ditado lá em Santa Catarina, irmão, de onde eu venho, que diz assim, de onde eu venho por último, né, que eu sou do Ceará. 7 anos morando naquela terra, as pessoas falavam assim: ó, cuidado para não criar onça pequena, que quando ela crescer, ela vai te comer. Eu podia falar a noite toda aqui, irmãos, de preconceitos, frases preconceituosas, mitos e tabus sobre o assunto. Agora, o que isso tem a ver comigo e com você? É porque nós acabamos de ler 2 textos. Um que diz que Jesus veio revelar ao Pai. O outro diz que todos nós somos adotados. Como é que nós temos tanto preconceito sobre algo que foi aquilo que nos salvou? Nós não éramos filhos. Ele não era nosso pai. Nós estávamos perdidos, sem esperança, presos ao nosso passado, aos nossos pecados, aos nossos traumas, nossas dores, sem força, sem perspectiva, sem vida eterna. E o Pai nos adotou, através de Cristo Jesus. Fez o Espírito da adoção habitar em nós, e Romanos 8,15 diz que os filhos de Deus têm a convicção que são filhos por conta do Espírito. Por isso nós falamos: Abba, Pai. Irmãos,
Juntar pessoas no auditório é uma coisa que não precisa do Espírito Santo. Basta você ter uma programação e um bom entretenimento. Agora, a gente ser família precisa da revelação que nós temos o mesmo Pai, que nós somos filhos, que nós somos irmãos. Eu vou contar agora uma experiência nossa, e eu vou pedir para a Cléo subir aqui para me ajudar. A Cléo sempre soube que ela é do coração. Tem alguém na projeção ali para soltar a foto, amor? Solta. É o Rafa. Solta a foto daí, Rafa. Olha aí. Aqui a Cléo tinha 4 dias. Roupa amarela. Deixa lá, Rafa, deixa lá. Dá um play de novo aí na foto, filho. Roupinha amarela de joaninha, bochechinha rosa, olhinho puxado, cabelinho liso preto. Isso aqui foi um domingo, dia 12 de dezembro de 2010. Ela nasceu no dia 9 de dezembro. Quando nós oramos e decidimos pela adoção, depois de 9 anos de casados, porque naquele mês de dezembro, no dia 21, nós iríamos completar 9 anos de casado. Quando nós vimos a Cléo pela primeira vez e falamos sim para a adoção, era no dia 12. Só que antes de ver a Cléo e conhecê-la pessoalmente, a gente orou e Deus nos deu essa palavra de Gálatas 4 que eu estou lendo para vocês. Deus, Isaías 54 para minha esposa: não me peça o agir de Deus, alarga a tenda da tua habitação, os teus filhos serão ensinados do Senhor. E deu para mim essa palavra de Gálatas. A gente já era pastor, saía de casa cedo, voltava tarde. Já tinha plantado 4 igrejas, estava plantando a 5ª. Janinha já estava na 2ª faculdade, tinha concluído música na Universidade Estadual, já estava estudando psicologia na Universidade de Fortaleza. E nós sentamos e conversamos um com o outro assim: nós vamos ser pais. Nós não estamos indo ver um objeto na prateleira. Nós não sabemos qual a cor da pele. Nós não sabemos qual a cor do cabelo. Nós não sabemos se é liso, se é encaracolado. Nós não sabemos se é doente ou se é saudável. Nós não sabemos o histórico, nós não sabemos nada. Mas nós vamos conhecer a nossa filha. Nós não estamos indo ver um objeto na vitrine que, se a gente não gostar, a gente não pega. Ou se não adaptar bem, a gente devolve. Nós estamos indo ver a nossa filha. Nós decidimos, depois de conversar com algumas famílias que já tinham adotado, decidimos que a melhor forma de contar para ela é desde sempre. Não tem a fase certa. A vida é o caminho certo. E você vai contando de acordo com a fase e usando o lúdico, a linguagem da época. Respondendo a pergunta da época. Pedindo graça e sabedoria de Deus, mas você vai encharcando, afirmando a identidade, criando vínculo. Até porque eu vou falar uma coisa para você: ser pai e mãe não tem a ver com DNA. Tem muita gente que é fértil aqui, mas é infértil aqui, ó. Ser pai e mãe não tem a ver com herança genética. Tem uma frase que nós ensinamos, é que a adoção é uma escolha diária de amar. A adoção não é um processo jurídico. Eu sei falar sobre isso. Eu conheço o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto Nascituro, direitos humanos, conheço sobre a nossa Constituição, já estou estudando as leis na América. Mas tem muitas pessoas que fazem um processo legal e ainda assim não adotam aqui. E devolvem. Mas não existe devolução. Pela lei isso é crime, é abandono de menor. Você não devolve um filho, você abandona uma criança.
Adoção é uma escolha diária de amar. Mas tem outra coisa que nós aprendemos num dia, quando a Cléo tinha uns 6 anos. Que é outra frase que a gente sempre diz, que é, lá em casa, que os dois são adotados. Porque o Rafael veio depois de 4 anos. Ele é do ventre. Depois eu conto a história também, mas um dia a Jana chegou para mim e falou, estou grávida. Eu falei, grávida? Como assim? Ela me mostra o teste de gravidez de urina, e eu falei, não, vamos fazer outro, e faz outro, aí fez outro, deu certo, falei, não, agora faz de sangue. É incrédulo a gente, né, cara? E ele engravidou. E temos música para o Rafa também, se der, hoje eu canto as músicas, pode ser? Hoje eu estou cantador. Se der, hoje eu vou até falar para vocês um repente sobre a adoção. Eu sou nordestino. Mas quando a Cléo tinha 6 anos, nós aprendemos outra coisa. Porque lá em casa a gente tinha a escala de quem coloca o filho para dormir. Quem já fez isso? Um dia é você, um dia é ele. Um dia é você, um dia é ele. Canta música, conta historinha, ora. Toda a unção de criatividade do mundo vai vir sobre a sua vida naquele momento de criatividade. Conta uma história de um coelho andando em cima de um skate que é detetive. Pronto. Eu me arrependo de não ter escrito vários livros infantis, eu poderia ter escrito. Mas naquele dia em específico, ela falou, pai, lê o livro. O primeiro livro que eu lancei, ela falou, lê a nossa história. No primeiro capítulo, meu primeiro livro, eu conto um pouco da nossa história de adoção. Eu comecei a ler o livro, estava o Rafael, Cléo e eu, era a minha escala naquele dia. E a Cléo faz uma pergunta para mim. Aí eu vou deixar ela falar agora. Que pergunta que ela fez? Que pergunta você fez, filha? Eu cheguei com meu pai, eu perguntei como foi que eu nasci. E por causa de uma menina na escola. Fala perto do microfone. Uma menina começou a fazer bullying comigo, que eu era adotada. Eu nunca tive nenhum relacionamento com mal sobre adoção. Tipo, sempre me falaram que a adoção era uma coisa boa, que a adoção era uma decisão de amar. E daí uma menina, eu era amiga dessa menina, meu pai era amigo dos pais dela e eu vivia na casa dela. Daí ela pegou uns amigas, botou eu no meio dessas crianças, começou a falar, você é adotada, sua mãe não te ama, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, ela te deixou. E eu comecei a chorar. Cheguei em casa, peguei um... que você... Quê? Ela falou, você não é da barriga da sua mãe. Que eu não sou a barriga... que eu não sou da barriga da minha mãe. E eu só tinha 6 anos na época. E numa mentalidade de uma criança de 6 anos, que vocês não vão achar que uma criança de 6 anos vai pensar que ela não é digna, que ela não é digna de alguém, tipo, amar ela, que uma pessoa nunca amaria ela de verdade se uma pessoa começou a falar mal de você, de uma coisa que você é. E eu perguntei para meu pai de onde eu vim. E daí meu pai chamou de... Aguenta aí agora que eu vou falar. Ela chegou para mim e falou, pai, como eu nasci? Do nada, eu lendo o livro e ela parou, me interrompeu, falou, pai, como eu nasci? Eu falei, filha, você é do coração. Ela sempre soube. Aí ela falou, não, pai, eu quero saber como eu nasci. O coração da mamãe explodiu. Aí eu falei, Jana, já na hora convoquei os universitários, chamei a Jana para o quarto. Nós perguntamos para ela, filho, o que aconteceu? E ela se enrolou debaixo do edredom e chorou e chorou. Quando ela sai chorando, eu falo, conta para nós o que aconteceu. E ela contou exatamente isso. Uma amiguinha que frequentava a nossa casa, a gente frequentava a casa deles, da mesma igreja, fez ela passar por essa situação. Botou ela no centro, criou toda essa situação constrangedora,
e ficou dizendo, você é adotada, você não é da barriga da sua mãe, você foi rejeitada, você não foi amada, papapá, papapá. Ela nunca tinha ouvido falar de adoção a partir dessa perspectiva, que fere, que é ruim. Ela sempre soube. Eu lembro da Cléo pequenininha, chegando para as pessoas na igreja, e se apresentando assim, a esposa do pastor que fez essa capa aqui de couro da minha Bíblia, aqui ó, pastor Girardi, chegou para mim um dia e falou assim, você sabe como é que a Cléo chegou lá no stand de vendas hoje? Eu falei, não. Ela chegou para mim e falou assim, você sabe quem eu sou? Eu falei, não, eu sou adotada, igual a Jesus e Moisés. Ela sempre soube, cara. Mas naquele dia, aquela circunstância quis minar dentro dela que a adoção era uma coisa boa. E aí nós começamos a conversar com ela, e eu ensinei para ela naquele dia algo sobre a adoção é uma escolha diária de amar. Na época ela tinha um cabelinho assim, você está vendo aqui que ela tem bastante, aqui já tem 3 aninhos, né? O cabelinho liso começou a fazer bastante cacho, irmãos. E era tanto cacho, que quando ela acordava parecia um leão. Volumoso, com muitos cachos. E dava umas coisinhas claras aqui que as pessoas achavam que tinha feito luzes. E uma criança, daquela idade dela, eu e Jana, no dia dia a dia, né, na hora de mandar tomar banho, a gente ia lá e cheirava a cabeça dela, torcendo para não estar fedendo. Porque se tivesse fedendo, ia ter que lavar o cabelo. E um cabelo volumoso, encaracolado para lavar, você não consegue se você não participa do processo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não tem como, você tem que entrar no box junto e se molhar. Passa muito shampoo, passa creme, assim, ó, os dedos, assim, depois o creme. Vai daqui de baixo, ó, os nozinhos mais complicados. Depois de muito tempo, pega um pente de madeira. Depois que tira bastante nó, com pente de madeira, com a mão, com creme, vem com escovas. Aí eu falei para ela naquele dia, filha, ser adotado é ter alguém que tira os nós do seu cabelo. Ser adotado, porque o seu irmão também, o Rafael estava lá, o Rafael também é adotado, sabe por quê? Porque tem alguém que brinca de Lego com ele. Ser adotado não tem a ver se o Rafael veio da barriga e você saiu do coração. Ser adotado é ter alguém que escolhe diariamente amar, cuidar, renunciar, decidir ser pai e mãe. Próxima vez que alguém da escola chegar para você e tentar fazer bullying com você, você faz uma pergunta para ela. A sua mãe e o seu pai tiram o nó do seu cabelo? Se ela falar não, você fala, então você precisa ser adotada. A sua mãe já compôs alguma música para você? Porque a Jana compôs, no aniversário de 1 ano da Cléo, foi uma música que a Jana compôs para ela e a Cléo participando. Sorrindo, né, lógico, só tinha 1 aninho. A sua mãe já fez música para você? Não. Você precisa ser adotada. O seu pai brinca de Lego com você? De carrinho? Hot Wheels? Não. Ah, cara, você precisa ser adotado. Naquela noite eu liguei para os pais daquela menina que fez isso com a Cléo. Meu amigo. Tarde da noite eu falei, mano, estou te ligando. Ele falou, o que aconteceu, Davi? Eu falei, mano, estou te ligando porque aconteceu algo na escola chato hoje, com a sua filha e a minha filha. O que foi? Eu contei tudo para ele, detalhado. Aí ele falou, pelo amor de Deus, Davizão, me perdoa. Eu falei, mano, não precisa me pedir perdão. Eu não estou te ligando para você me pedir perdão. Não estou te ligando para cobrar satisfação de você. Eu estou te ligando por um motivo, mano. A gente se conhece, a gente é da casa um do outro, a gente é da mesma igreja, a gente é amigo. Mas eu acho que os seus filhos não entenderam o que é ser adotado. E eu acho que você precisa explicar para eles. E aí eu vou pedir para ela contar agora o que ela fez no outro dia sobre o álbum. Conta aí para a gente, filha. No outro dia a gente acordou e antes de ir para a escola ela fez um pedido para nós. Eu tenho um álbum rosa, com as minhas fotos, quando eu tinha acabado de ser adotado. Eu tenho todas as fotos aqui, essas duas que estão dentro do álbum. E eu levei esse álbum para a escola. Na verdade, eu pedi para meus pais para me levar o álbum para a escola. E eles falaram, por que você está levando esse álbum para a escola? Você vai quebrar esse álbum. Só tem um álbum, você só tem um álbum, você vai levar para a escola? Eu vou. Daí eu comecei a... Peraí, deixa eu achar.
E daí eu peguei esse álbum, daí eu levei até a professora. E eu fiz ela me levar cada carteira de cada criança daquela minha sala para explicar o que era ser adotado. Que ser adotado não é uma coisa ruim. Ser adotado é, o que meu pai falou, é uma escolha de amar. Que as pessoas podem falar isso que é tipo ruim, tipo eles querem te botar para baixo, mas não é para você ficar para baixo. É uma coisa que é a sua identidade, é a sua, como é que se fala em inglês? Em português. Não, pera. É a sua história. E eu mostrei para cada pessoa, expliquei para cada amigo da escola o que era ser adotado. E daí a professora começou a falar com meu pai. Presta atenção, irmãos, eu estou falando de uma criança de 6 anos, tá? Fica ligado aqui. Em um dia anterior, na noite anterior, ela estava arrasada no quarto, chorando, desesperada, porque alguém tinha dito de uma forma ruim que ela era adotada. Uma criança de 6 anos. No outro dia, ela pede para levar o álbum com as fotos do dia em que ela foi adotada para a escola. E ela pede para a professora ir de carteira em carteira, mostrando para os seus amiguinhos da sala: eu sou adotada. Irmão, naquele dia, Satanás tomou um tapa na cara de uma criança de 6 anos de idade. Será que você não tem condição de dar um tapa na cara dele hoje? Por que você acredita no que as pessoas falam sobre você, cara? Por que você não acredita quando eu estou falando que você é príncipe e princesa do Senhor? Que você é a menina dos olhos de Deus? Que Ele te adotou? Que a adoção, Ele te amou. Ei, João 3,16, porque Deus, o quê? Amou o mundo de tal maneira. Tal maneira não é uma palavra que se entende no grego, no hebraico, no aramaico, no português, no inglês, não dá para explicar. Tal maneira só se explica na vida, irmãos. Como é que se explica o amar de tal maneira? É na escolha diária de amar, é tirar nó do cabelo, é dar banho, é dar comida, é usar vara, é dizer não, é dizer sim, é brincar de lego, é largar o celular, é quando você chegar em casa, eles escutam o barulho do carro e saem correndo para te abraçar. Bem que hoje já não faz mais assim, né? A gente sente falta. Mas naquele dia ela foi, irmãos, de carteira em carteira e falou para os amiguinhos: eu sou adotada. Aí acabou o dia, vou já passar para ti de novo, segura aí. Cheguei para buscar ela. E aí está ela, o Rafa, aquela menina, o irmãozinho dela, porque ia de carona comigo para casa. Aí vem a Cléo com ela. Olha aqui, pai, mãe, vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Repete comigo. Adotado. Ela botou as crianças para dizer tudo que era tudo adotado, irmão. Não, eu forcei as pessoas, assim, que eu sou meio controladora, assim, sabe? Ah, meu Deus do céu. A Cléo, ela tem um chamado para ser líder, irmã. Ela é uma bomba atômica nas mãos do Senhor. Talvez ela não é tudo que vai ser, ela não vê tudo, ela não ouviu tudo, mas eu já vi. Talvez você não viu tudo que Deus vai fazer na sua vida ainda. Talvez você não é parecido com o que Ele quer para você, mas Ele já conhece o final da história. Irmãos, aí a professora chegou para mim naquele dia também, no final, falou: pai, vem cá, eu quero falar com você. Aí eu falei: o que foi? A professora me contou o que a Cléo fez, irmão. A Cléo pediu para eu ir com ela, de carteira em carteira, mostrando o álbum dela. Aí eu falei: yes. O diabo tentou matar aquilo que é de mais lindo e precioso na nossa vida, é sermos adotados. Quantas pessoas, irmãos, não sabem que são adotados? Quantas famílias escondem que adotaram, a pessoa descobre quando é adulto através de terceiros e vira um trauma, aquilo que era para ser bênção. Agora, quantos crentes, irmão, não sabem que são adotados também? Ou tem vergonha de falar: não, eu não. Eu? Não. Adoção é uma escolha diária de amar, irmãos. Deus escolheu amar a mim e a você. Lamentações 3:23 diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos. A cada amanhecer, irmãos, quando o sol nasce,
É como se Deus estivesse falando para mim e para você: mais um dia eu escolho te amar. Você pode não ser tudo que você nasceu para ser ainda. Você pode estar fazendo coisas que não são do agrado do coração do Pai ainda. Você pode estar em imaturidade ainda. Mas um pai, eu te falar, o seu e o meu pai, ele não vai te devolver, cara. Porque ele nos adotou. Ele não vai nos rejeitar. Ele não vai nos abandonar. Leia lá, Hebreus capítulo 13. Nunca jamais te deixarei e jamais te abandonarei. Ainda, Isaías 49, 15. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que mama, ou do filho do seu ventre, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. O teu nome está cravado na palma das minhas mãos. Uma mãe esquecer um filho do próprio ventre? Um filho que mama? É possível. Mas Deus não. Continua, filho. Eu, fiz uns key points sobre umas coisas que eu sentia quando eu tinha 8, 9 anos. No Brasil, eu me sentia muita raiva, muita tristeza de eu nunca ter conhecido minha mãe. De eu ter, por que ela me rejeitou? Por que ela nunca foi atrás de mim, nunca persistiu a cuidar de mim? Mas ela me amou tanto que ela me deu para uns pais que são cristãos, que sabem da lei do Senhor, que ela deu sabendo que eu ia para um lugar melhor do que um lugar que ela estava naquela hora. Quando eu tinha uns 9 anos, eu peguei um monte de papel. Eu estava muito triste naquele dia. Eu peguei um monte de papel, escrevi um monte de mentira, falando que eu era feia, falando que eu era burra, e colei na minha parede. E comecei a chorar. Daí, se você conhece minha mãe fala sobre identidade. Então, e daí ela chegou lá no quarto e começou a me abraçar, a ficar comigo. Pegou aqueles papéis, fez eu rasgar, botou eu na frente de um espelho, começou a falar que eu era, pra mim falar o que eu era linda, que eu era... Esqueci agora, pera. Inteligente. E eu me sentia muito excluída também, por causa que eu era a única adotada, e todo mundo não era. Eu era a única, que eu não conhecia meus pais verdadeiros, que eu sempre estava sozinha, que não tinha ninguém igual a eu, eu era esquisita, eu era estranha. E eu chorava muito por causa disso, mas tem um versículo que Salmos, eu não sei falar o nome em português. 68, versículo 5 e 6. Salmo 68, versículos 5 e 6. Diz: o Pai para os órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem na terra arida. Quem sabe que você é filho de Deus, que você sabe que você tem um place in heaven, Um lugar no céu. Deus está sempre lá. Microfone. Você quer fazer? Não pode ir. Então, Deus está sempre lá te protegendo. Ele é o seu pai, Ele é seu pai. Ele sempre está lá por você e para você quando você está se sentindo solitário. E tem outro versículo falando que eu peguei. Esse aqui eu sei ler. Somos em João 1:12. Contanto os que recebam e os que creiam em seu nome, deu a eles o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você acredita de quem você é, você sabe que você é filho de Deus. E esse versículo fala que
mesmo que você não se sinta amado ou digno do amor de Deus, Ele sabe que você é digno do amor dele. E é isso. Irmãos, esse é o evangelho que nós pregamos. Essa é a igreja que nós queremos ser. Nós não estamos em Jacksonville para sermos mais um prédio, para sermos mais uma igreja evangélica. Nós estamos aqui para tentar viver isso a começar da nossa casa, com todos os desafios reais e diários que nós temos. Mas também de tentar ao máximo alcançar o maior número possível de pessoas, não para encher um prédio, mas para revelar um Pai, para dar continuidade àquilo que Jesus fez. Não só para mostrar o poder do Espírito Santo, mas a adoção de filhos. Hoje de manhã eu não sabia que meu pai ia pregar sobre isso. Só um negocinho aqui. E eu estava chorando. Eu mandei mensagem para a Nanda. A Nanda está assistindo aí. E a Nanda tocou muito meu coração, falando que dava para ver o amor dos meus pais nos olhos dos meus pais. Dava para ver que meus pais me amam, que eles são gratos por ter me adotado. E que eu sou muito grata a Nanda por ter me ajudado a falar dessas coisas para mim. E ela está aí me assistindo agora. Eu te amo muito, Nanda, viu? Obrigada. Amém. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos, e eu vou terminar com isso. Pode descer. Deus falou algo muito forte para mim ontem, e eu vou terminar com isso. Deus falou para nós que muitas vezes Ele fecha ventres para abrir corações. Nós esperamos 9 anos para sermos pais da Cleo. Não porque não podíamos gerar aqui, mas porque Deus queria primeiro abrir aqui. Mas lá em casa nós falamos que todos os dois precisam ser amados aqui. Tem muitas pessoas que geram aqui, irmãos, mas não são pais presentes. Estão entendendo o que eu estou falando? Mas Deus falou uma outra coisa para mim e eu vou encerrar com isso. Como pastor dessa igreja, que não me considero só pastor dessa igreja, mas como pastor nessa cidade. O evangelho que nós cremos e o tipo de igreja que nós estamos começando a ser, porque nós só temos 2 anos e 7 meses. Mas é o tipo de igreja que nós cremos que está na Bíblia. Toda vez que a Bíblia fala de mulher, a gente pode associar com igreja. Toda vida que fala da igreja, por exemplo, Mateus fala de noiva. Apocalipse cita simbolicamente mulher. E mulher que tem ventre, correto? Igreja relacionada à mulher, mulher tem ventre, ventre lugar de gerar. E Deus falou para mim o seguinte: tem muitas igrejas que têm ventre, têm a capacidade de gerar aqui, mas não estão amando aqui. São férteis aqui, mas são inférteis aqui. Até tem capacidade de botar muito filho no mundo, mas não está adotando. Por isso que assim como nós temos muitos órfãos em casas de acolhimento, chamado orfanato, assim como nós temos muitos órfãos nas ruas, tráfico sexual infantil, trabalho escravo infantil, nós temos muitos órfãos e pais vivos dentro dos lares na América, irmãos, é 1 em cada 3. São mais de 24 milhões de crianças na América consideradas órfãos, segundo a Unicef. Agora tem muita igreja que tem a capacidade de gerar aqui, mas tem uma plateia que se sente órfãos de pais vivos. A nossa proposta como pastores e igreja nessa cidade, irmãos, não é encher esse prédio. Porque tem muita gente que tem uma relação sexual e põe filho no mundo, mas não tem a responsabilidade de assumir.
Tem muita gente que sabe que não tem condição de assumir. E por isso foi assim com a genitora da Cleo, a mãe biológica da Cleo. Por amor e responsabilidade, no Brasil tem uma lei chamada de entrega legal de filhos para adoção. Isso é exemplo de responsabilidade e amor, que é totalmente diferente de abandono. Tem muita gente que tem capacidade de gerar, cara, mas não tem a capacidade de se tornar pai e mãe, porque pai e mãe não tem a ver com genética, com DNA e nem com processo jurídico. E tem muita gente que tem capacidade de fazer evento. Por favor, entenda o paralelo que eu estou falando. Tem muito líder, tem muito pastor que tem capacidade de fazer muitos e muitos eventos, e os crentes ficam rodeando entre igreja e igreja, mas não está nascendo filho novo nenhum em Jacksonville. Eles estão só mudando de igreja. A igreja não está crescendo. Ou se estão nascendo, quem está adotando essas crianças espirituais? Porque a Bíblia fala que nós somos crianças espirituais quando nascemos. Precisamos de leitinho até ter capacidade de comer comida sólida. Precisamos de alguém, como Gálatas 4,19 diz, que sinta dores de parto até ser Cristo formado em nós. Irmãos, nessa igreja aqui, pela graça de Deus, eu estou longe de conseguir fazer isso sozinho. Por isso nós temos mais de 35 líderes de ministério, e semana passada nós formamos um governo local com 6 homens de Deus. Porque eu falei para eles, eu não vou conseguir sozinho. Eu não tenho a pretensão e nem a burrice de tentar fazer isso sozinho. Mas nós não seremos uma rodoviária nessa cidade, e nem somente uma maternidade onde as crianças só nascem e são abandonadas. Nós vamos gerar crianças e cuidar delas. Agora Deus também vai nos dar a capacidade, pela graça, de adotar alguns que nós não geramos. Alguns que estão debaixo de um espírito de orfandade, de abandono, de rejeição, desigrejados, feridos. Nós não queremos crente de nenhuma outra igreja, irmão. Não vamos roubar no aquário de ninguém, irmão. Isso, além de antiético, é antibíblico. Mas se tem alguém que não tem pai e mãe nessa cidade, nós queremos ser resposta para isso. Assim como é no natural, irmãos. Essa igreja aqui, escute o que eu estou falando. Nós queremos que essa igreja adotem crianças, literalmente falando. Façam foster care, façam adoption. Nós vamos ter aqui, irmãos, orientação jurídica, psicológica para isso. Mas nós vamos adotar espiritualmente também pessoas que já nasceram em outros ventres, mas para elas se tornarem o que elas precisam, para elas crescerem. A Cleo só tem 14 anos, cara. Mas ser pai e mãe não é só ela ter a certidão de nascimento com o meu nome da Jana. É uma escolha diária de amar. Eu não sei se você está aqui, você está entendendo o que eu estou falando, mas tem muitas pessoas, cara, que precisam de um toque do amor do Pai nessa noite. Pessoas que precisam se sentir amadas, curadas. Talvez como a Cleo, um dia te botaram no meio de uma roda e falaram palavras sobre a sua identidade que te feriram, te machucaram. Talvez você ache que você não foi amado, que você foi rejeitado, que você foi abandonado, que você é marginalizado, que você nunca vai dar certo, que você não é digno, que você mesmo não é bonito, você é diferente, você não é inteligente, que você é burro. E você está aí pedindo, implorando para alguém te amar, de reconhecer o teu valor. Não, você é tão amado que Deus mandou o unigênito dele para morrer por você, cara. Mas talvez você não consegue sentir isso. Mas a minha oração, irmãos, é que durante todo esse mês de maio, o amor paterno de Deus venha invadir as nossas vidas. E eu quero orar por você, se você está aqui hoje à noite. Nós oramos por muitas pessoas aqui de manhã. Mas se você está aqui hoje à noite ou online nos assistindo, a vida é um processo. Vão existir dias bons, dias difíceis, dias de dor, dias de muita dor, dias difíceis e dias terrivelmente difíceis. Mas se você tem uma família, esses dias vão passar. Se você tem um pai e uma mãe, você não vai estar sozinho. Se você faz parte de uma família da fé, você vai conseguir superar. Essa é a igreja que nós sonhamos, cara. Se você precisa de oração hoje à noite, se
você precisa de um toque desse amor do Pai, que ama, que adota, que não vai te devolver. Ele não vai olhar para você e falar: ah, não, esse aqui não deu para ser crente, pode voltar para o mundo. Ei, não, Deus não vai desistir de você, cara. Deus não vai te mandar embora. Deus não vai te devolver para algum abrigo aí da vida. Ele já te adotou. Está entendendo o que eu estou falando? Se você é alguém que precisa de oração, fica em pé. Vamos ficar em pé comigo, por favor. Nós já vamos encerrar. A gente tem avisos ainda. Vamos fazer um momento ainda de a gente trazer dízimos e ofertas, mas eu preciso orar por você. Preciso que você coloque agora a sua vida diante do Senhor. Será que você se sente amado, filho, amada, perdoado, aceito? Fazer uma oração por você nessa noite. Talvez você não se sente assim, amado. Talvez você precisa liberar perdão para alguém, porque você acha que alguém não te amou como você deveria. Alguém te abandonou, alguém te rejeitou. Se tem alguém aqui hoje à noite que precisa de um toque do amor do Pai, eu vou fazer 2 orações hoje à noite. Você que deseja ser curado talvez no seu coração, curado da orfandade, curado da rejeição, curado do sentimento de não ser amado, não ser aceito, não ser bem visto, bem quisto, não se sente parte. Ei, deixa eu te falar, o Pai está aqui hoje à noite para curar você e o seu coração. Se você é essa pessoa, eu quero orar por você. Tem alguém aqui assim hoje à noite? Essa é a primeira oração que eu vou fazer hoje à noite. Tem alguém aqui hoje à noite que precisa de um toque do amor do Pai? Se é você essa pessoa, você vem aqui, deixa eu orar por você. Agora eu vou fazer outra oração. Pode vir, isso, vem, pode vir. Vou fazer uma outra oração aqui. Isso.
pedir aqui para um irmão mais velho aqui, vem cá, ora com ele aqui, pode, fica aqui perto dele. Cadê você que precisa de oração, do toque do amor do Pai? Você, menina, mulher, alguém falou como deveria falar, tocou onde não deveria tocar, não protegeu quando deveria proteger, mas Deus quer falar: você ainda é a minha menina. Talvez as pessoas não reconheceram o seu valor, mas o Pai está dizendo hoje à noite: você é a minha princesa, você é o meu garoto. Eu quero que você agora feche seus olhos por um instante. Oh Pai, é o Teu Espírito, o Espírito da adoção, que nos visita nessa noite. O Espírito da adoção que passeia no nosso meio. O Senhor conhece a vida de cada um aqui, o coração de cada um, como cada um entrou por aquelas portas. O Senhor sabe como está a realidade da família de cada um. Ah, meu Deus, pessoas que estão sorrindo, alegres, mas por dentro ainda tem feridas abertas. E o Senhor hoje quer curar, quer sarar. Pessoas que não se sentem filhos, que se sentem bastardos, rejeitados. Pessoas que ainda se sentem escravos das suas dores, dos seus traumas, do seu pecado. Hoje à noite o Senhor quer dizer: você não é mais escravo, você agora é filho e filha. Por isso eu quero que você coloque a mão no seu coração e ore comigo assim: Senhor Jesus, eu não quero ser mais escravo, eu quero ser filho e filha. Senhor Jesus, eu não quero ser mais me sentir rejeitado, abandonado, escravo. Eu quero ser filho, eu quero ser filha. Por isso hoje à noite eu entrego o meu coração, não para uma religião, não nas mãos de um sistema religioso, mas eu abro o meu coração hoje à noite para Jesus e para Deus que é Pai, que perdoou os meus pecados e que me adota hoje à noite. Você que está aqui e fez essa oração, eu vou pedir para no 3 você levantar sua mão, se você orou comigo. 1, 2, 3. Tem alguém aqui hoje à noite que deseja não mais ser escravo, mas ser filho, entregar a vida para Jesus, ou voltar para Jesus? Tem alguém aqui? Se você está em casa, essa oração pode ser para você também. Onde você estiver, na sua casa, no hospital, no trânsito, no seu trabalho, não sei onde você está, mas Deus também diz para você: você é meu filho, minha filha, você não é mais escravo. Tem alguém hoje à noite que diz: eu não quero ser mais escravo, eu quero ser filho. Eu quero orar por você, se você é essa pessoa. Tem alguém aqui? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós vamos para um outro momento agora. Nós vamos encerrar com esse momento. A palavra do Senhor diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho para nós. E dar, irmãos, precisa ser uma expressão de amor. Dar precisa ser uma expressão de amor. Vem cá, deixa eu te dar um abraço também antes de você sair daqui. Dar para nós, irmãos, precisa também ser uma expressão de amor. Nós que fazemos parte dessa igreja local, irmãos, nós vamos saber que a igreja local, ela existe em demandas de uma igreja local. Mas nós não só damos e contribuímos pelas demandas, elas são importantes. Nós vamos pagar a energia, nós vamos pagar o aluguel, nós vamos pagar, terminar coisas que não estão ainda terminadas nessa obra. Por mais que pareça que está tudo pronto, não está. Precisamos quitar coisas que foram feitos compromissos. Mas acima de tudo isso, irmãos, você que congrega conosco, você que congrega conosco, você é convidado a, por amor ao Pai, e em obediência ao Pai, e reconhecer que o Pai tem cuidado de você. Eu quero te convidar a você devolver o seu dízimo.
Você tem envelopes para fazer isso em cash. Diáconos, diaconisa para você fazer no cartão, com maquineta. Cadê? Aqui. Ali atrás tem, aqui na frente tem. Aqui nós temos... Coloca na tela aqui para mim, por favor. As formas de contribuição. Isso, aqui, ó, só abre um pouquinho aqui. Se você quiser fazer isso com o Zé, você que congrega conosco, dizima aqui. Se você nos visita e talvez congrega em outro lugar, dá o seu dízimo lá. Agora, se você nos visita, você pode também ofertar em cash, em cartão ou pelo Zé. Você que está no Brasil, nós temos aqui na tela também para você o Pix. Pessoas têm dizimado, ofertado mesmo por meio do Pix. Eu louvo a Deus pela sua vida. Glória a Deus por isso. Agora, essa igreja, irmãos, ela não tem um compromisso só de fazer culto. Nós queremos adotar Jacksonville. E nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Se você quer fazer parte disso, dizimar e ofertar é uma das formas. Se você pode fazer isso, faça com alegria, voluntariamente. Amém?